Boa noite, amigos da Rádio do Axé. Aqui quem fala é seu amigo, seu irmão Ronaldo Pereira, com mais um programa Papo de Umbanda. E nós estamos com um convidado todo especial. Quem fala aí do outro lado? Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos ouvintes da Rádio do Axé.com. É o Lúcio Henrique, o Lúcio da Quimbanda Matriz, o Lúcio Quimbandeiro, né? Nós que trazemos aí a nossa história dentro da Quimbanda, corremos atrás desse caminho tão bonito para mostrar que a Quimbanda não é o que aparenta ser, né? Acho que já estamos aí com um bom tempo de estrada. Até o presente momento ainda sou pastor da Igreja Batista, porque eles não me excluíram do quadro, né? Sou formado em teologia, dirigi 3 igrejas evangélicas, a maioria do pessoal me conhece. Da rádio Toque de Aruanda, com o programa da Gladys, do Conversando com o Seu Tranque, depois a Rádio Batuque, Rádio Cresça, e do nosso trabalho feito aí dentro do Facebook, né? Com o nosso livro, que a gente chegou a publicar o nosso livro, né? E o Rezas Práticas de Quimbanda e Umbanda. Tá à venda aí no Amazon.com, Kindle.com, em todas as livrarias online, né? Na agbook.com.br. Eu tenho só a agradecer também. Depois eu vou falar um pouquinho mais dos livros, que estão vindo mais 2 sequências bacanas aí. E estão aí, Ronaldo, fazendo o trabalho, ensinando e divulgando dentro do pequeno conhecimento que a gente tem, tentando ajudar ao máximo as pessoas que têm dúvida com relação a Umbanda, com relação a Quimbanda, o que é Quimbanda Xambá, o que é a Quimbanda Malay, satânica, luciferiana, e a Quimbanda Matriz, que nos foi dada, né, por Tata Caveira e pelo Pai João da Caridade, e hoje o Pai Cipriano também auxilia muito, né, todos eles no nível, na esfera espiritual. E estamos aí tentando levar o conhecimento desse público maravilhoso, né? Que acompanha os programas, acompanha no YouTube o canal do Encontro no Cruzeiro, né? Que ouviu o diálogo nosso com o Jefferson Viscardi. Aliás, só tenho a agradecer Jefferson Viscardi, um abraço para ele. Realmente é hoje uma das pessoas que mais auxilia no trabalho de divulgação da nossa religião. E estamos aí, Ronaldo. Deixa eu te fazer uma pergunta a título de curiosidade, isso daí é curiosidade minha, tá? Você falou diversos tipos de Quimbanda, tá? Diversos nomes de Quimbanda, vamos dizer assim, não sei se são tipos diferentes ou não. Você pode esclarecer para o nosso ouvinte o que diferencia, vamos dizer, uma da outra? Claro, Ronaldo. Ronaldo, eu só queria pedir a todos os ouvintes, porque eu larguei de fumar. Eu agora pito. E aí eu fumo aquele cigarro palheiro. Eles vão escutar muito fósforos, porque quando eu tô falando, o fósforo não, o isqueiro, perdão. Quando eu tô falando, eu costumo pitar. E como apaga muito, eu gasto agora menos dinheiro com o cigarro e mais dinheiro com o isqueiro. Então, só pra deixar isso aí, que o pessoal vai escutar de vez em quando eu acender o meu cigarro de palha. Bom, vamos lá. As vertentes da Quimbanda, Ronaldo, elas se dividem na Quimbanda luciferiana, na Quimbanda satânica, na Quimbanda Malay, na Quimbanda de Xambá e na Quimbanda Matriz que nós professamos, né? Cada um tem o seu rito próprio, cada um tem a sua forma de trabalho, né? Sendo que, tirando a Quimbanda Matriz, todas as outras têm a influência de magias europeias, né? De cultos europeus, até mesmo de cultos nacionais da região do norte do país, né? Trazendo um pouco do catimbó para dentro da Quimbanda, dentro de alguma delas. Então cada uma tem um sistema, uma sistemática para trabalho, para culto, para veneração e para realização de trabalhos, né? Então nós tentamos trazer a Quimbanda Matriz dentro daquela Quimbanda que foi introduzida dentro da Umbanda, porque a Quimbanda, ela se esconde dentro da Umbanda até hoje. Nos trabalhos de Exu, Bombo-Gira, dos caboclos chamados mandingueiros ou quimbandeiros, né? Dos pretos velhos quimbandeiros. Então a Quimbanda, ela se oculta ali dentro.
Enquanto algumas outras quimbandas, elas incorporaram a magia europeia, de ordem luciferiana, satânica, wicana, telêmica, a nossa quimbanda, ela tenta trazer tudo, simplificar tudo, tá? Trazer da forma mais simples possível a sua prática, a sua realização, e nós não consideramos uma religião. Nós consideramos a quimbanda matriz, por exemplo, uma ferramenta de trabalho. Eu, no meu ponto de ver, acredito que todas as quimbandas deveriam ser ferramentas de trabalho, mas eu devo respeitar o meu irmão que a pratica como religião. Então, cada uma tem a sua forma de trabalho, a sua ordem no altar de como funcionar, né? Algumas veneram entidades realmente que eles acreditam que são o Exu Lucifer, que é o próprio Lúcifer. Outros acreditam no Astarote, em Daimons. Outros acreditam na mistura de orixás com a quimbanda, né? E a quimbanda matriz, ela traz única e exclusivamente as entidades de Umbanda, trabalhando de uma forma mais densa, em prol tanto do espírito que precisa ser alcançado dentro das regiões umbralinas, quanto das pessoas que buscam uma forma de realização, de cura dentro da quimbanda matriz. Tá certo. Lúcio, tem duas perguntas aqui, eu vou te passar a primeira do Carlos Lima, tá? Ele coloca assim: sou um médium de Umbanda, posso desenvolver na quimbanda e trabalhar nas duas? Se ele já é um médium de Umbanda, ele só vai adaptar, de acordo com as entidades dele, o trabalho dele para quimbanda. Agora, se ele é um pretenso médium, o que ele vai fazer é desenvolver dentro de um terreiro de quimbanda. Tá, aí ele vai poder trabalhar, por exemplo, no terreiro que ele trabalha, e vai poder trabalhar num terreiro, terreiro que se diz, né, de quimbanda? Sim, ou de um ritual de quimbanda, né? Nós temos os dois aqui, nós temos tanto o ritual quanto o terreiro. O que acontece? Isso é a forma, cada estilo, né, cada quimbanda trabalha de uma forma. Por exemplo, a quimbanda Xambá, ela exige alguns preceitos, né, dos seus seguidores. Então, ela trabalha de uma forma diferenciada, né? Então, agora, já a quimbanda matriz, ela aceita o médio de Umbanda, o culto normal de Umbanda, e a realização de rituais de quimbanda em prol da assistência e em prol de espíritos que estão sendo trazidos para trabalhar em nome de uma falange dentro da quimbanda. Muito bem mesmo. Tem uma pergunta aqui do Vanderlei Francisco. Ele pergunta assim: a quimbanda, ela obedece a algum orixá ou outras entidades, ou ela é livre, ela não vai pela lei, vamos dizer assim, de Oxalá? Como que funciona isso na quimbanda? Ronaldo, se ele perguntar para mim da quimbanda matriz, eu digo que nós temos 3 orixás que vão regir uma casa de quimbanda, na verdade, você pode incorporar um 4º orixá, né? Na quimbanda matriz. Ainda não temos um ritual de quimbanda regido por esse 4º orixá, mas basicamente são os mourões da quimbanda. Da minha casa, por exemplo, são 3 orixás, mas os 4 orixás que se podem assentar como mourões Ogum, Exu, Omolu e Yansan, sendo que Yansan, até o presente momento, eu ainda não conheço alguém que tenha realizado o ritual de quimbanda matriz com esse orixá como um dos mourões. Certo. Tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos. Ele pergunta assim: fale sobre a matança na quimbanda. A matança, ela é um assunto polêmico, não só na quimbanda quanto na Umbanda. Alguns cultos dizem que a Umbanda não realiza o corte, mas é provável que haja um equívoco ou seja uma ramificação de Umbanda, e como é no Candomblé. A matança, no nosso caso da quimbanda matriz, nós realizamos em casos extremos, em casos assim absurdamente extremos, onde há muita necessidade. E como é que é realizada essa matança?
ela tem todo um ritual, toda uma preparação, toda uma necessidade, e tem que ser feito de uma forma a não causar agonia e nem prolongar o sofrimento do animal durante a matança. O animal tem que morrer de forma rápida, por isso tem uma forma de se fazer. E a carne é consumida, nós consumimos a carne, nós retiramos do animal somente o que vai ser utilizado na matança, mas a carne basicamente, coxa, peito, sobre o restante do animal é consumido. Se for um animal de grande porte, também é consumido, tá? Só não é consumido aqueles animais que realmente não se tem. Nós no Brasil não temos a cultura de comer. Certo. Tem uma pergunta aqui da Laura Menezes. Ela pergunta assim: as práticas de quimbanda é só fazer o mal? Não, a prática de quimbanda não é só fazer o mal, assim como as de umbanda também não é. A questão é que o que mata não é a arma, é a pessoa que atira. Então eu posso te dar o conhecimento de quimbanda. Agora, como é que você vai utilizar isso para o bem ou para o mal? Isso desculpe a grosseria, é um problema seu, porque você tem que acatar uma série de ordens espirituais, uma série de leis espirituais, e tem que observar essas leis. Portanto, quando você faz dentro da Quimbanda Matriz, nós ensinamos a todo mundo que segue como são feitas as amarrações. Para quê? Para fazer? Não, para desfazer. Para quando um médium observar um trabalho, ele saber, olha, eu tive aqui a intuição, eu vi aqui no quadro espiritual uma amarração, tá feita assim, assim. Bom, já sei o que foi feito e já sei como desfazer. Então nós ensinamos todas as práticas dentro da Quimbanda Matriz. Para quê? Para que a pessoa faça, nos casos onde o mal pode ser aplicado, a retirada do mal. Porque só existe um caminho para a evolução, a prática do amor, humildade e a caridade. E eu não posso amar meu próximo interferindo no livre-arbítrio dele, passando na frente do meu irmão no concurso público, né? Eu não posso ferir as leis espirituais. Então, assim como a Umbanda, a Quimbanda ela é uma arma boa, que deve ser usada com a finalidade de promover o amor, a humildade e a caridade, e não para provocar o mal na vida das pessoas, não para derrubar. Seu Capa Preta, ele costuma dizer uma coisa sábia, que ele diz assim que derrubar é fácil, quero ver levantar. Então, nós temos mais mérito levantando a vida das pessoas do que derrubando. Tá certo. Nossa Senhora, até arrepia. Eu gosto de ouvir o Lúcio falar, porque ele fala com calma, com tranquilidade, e ele fala a língua do povo. Ele não fala assim, ele não enrola, tá? Ele não deixa nada sem responder. Até onde eu conheço o Lúcio, nunca vi ele deixar nada sem responder. Eu acho ele de uma sensatez assim tão grande, mas tão grande, que ele tinha que fazer parte deste programa, porque senão esse programa não estaria completo sem o Lúcio. Porque olha, Lúcio, você é sensacional. Não estou puxando seu saco, e você sabe disso, porque eu sou seu amigo, eu te conheço já há algum tempo, tá? A gente troca fora ideias. Da rádio. Fora da rádio. A gente troca ideias, e eu sempre falei, eu tenho que levar o Lúcio lá. Eu tenho que levar o Lúcio lá. Intenção, Ronaldo, Oi? A minha intenção é sempre tirar a dúvida, tirar o ponto de interrogação. Então, quando você fala assim, o Lúcio é o cara, ele que é... Não, na verdade, na minha concepção, as entidades que me acompanham são realmente as grandes merecedoras de todo tipo de elogio, credencial, tudo. Porque eu só obedeço o que eles falam. Então, o nosso objetivo, tanto na Umbanda quanto na Quimbanda, é não deixar dúvidas. Então, nós temos que sempre se inteirar do que está acontecendo, do que aconteceu, e tentar traduzir isso para as pessoas, porque você tem aqui agora no seu programa, você deve ter médico, psicólogo, filósofo, servente pedreiro, cozinheira, cobrador de ônibus, todo mundo ouvindo, e todo mundo precisa entender, né? E nós temos essa missão, você tem essa missão de traduzir para quem está ouvindo toda a ideia, todo o sentido do que se fala. Falar com clareza é fundamental.
Muito bem, isso daí, nossa senhora, isso daí você tá, olha, o que você falou aqui, eu nunca ouvi de ninguém falar o que você falou. Realmente nós temos muitas classes sociais, tá, ouvindo a gente hoje. Então, se a gente for falar difícil, muitas pessoas podem não entender. É por isso que eu gosto do Lúcio, porque ele fala simples, tranquilo, calmo e vai que vai. Nosso programa, tenho certeza que o programa hoje vai estourar, Lúcio. Ô, Lúcio, tem mais perguntas aqui? Vamos lá? Vamos lá. André Ribeiro, o Lúcio falou sobre morões. Morões seria a mesma coisa que tronqueira? Não, tronqueira é tronqueira, fundamento e assentamento é fundamento e assentamento, mourão, é um tipo de assentamento que nós realizamos dentro da quimbanda matriz. Não sei te explicar se já há algum outro segmento de quimbanda adotando os mourões, porque isso traz uma força tremenda para o culto de quimbanda, seja ele satânico, seja ele luciferiano, seja ele de Malê ou Xambá. Os mourões, quando bem feitos, eles trazem uma força tremenda e uma proteção muito grande, tanto para quem pratica quanto para quem frequenta. Legal. Tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Ele pergunta assim: a quimbanda trabalha com quiumba? Como funciona isso? A quimbanda matriz, e eu posso dizer que todas as outras quimbandas trabalham com egum. Mas há uma forma de se trabalhar com esses eguns, mas eguns denominados e nomeados eguns, né? Eles não têm um nome de entidade, não tem nome específico, eles são eguns, né? Existe um culto para eles, tá? Existe um trato com eles, eles não podem avançar o trato, nem também ficar para trás desse trato, e existe sim um trabalho feito com eguns. Nossa, legal. Uma vez eu ouvi você, não lembro em qual dos programas que foi. Também não me lembro, assim, não me recordo agora de cabeça quem foi que perguntou. Parece que quando se trabalha com egum dentro da quiumba, o egum não é obrigado a dar um nome, é isso mesmo? Ou eu tô... Realmente ele não é obrigado a dar um nome, e nós adotamos isso na quimbanda matriz como até um preceito. Ele não precisa dar um nome. Porque o egum, eu vou te falar, nós trabalhamos ele como se fosse uma entidade encantada, uma forma grosseira de dizer. Certo. Então, de repente, o egum que está trabalhando é aquele pai de santo que você conheceu na década de 50 ou 60 ou ouviu falar. E por uma questão de moral, de inferno astral, hoje ele não é mais aquele pai de santo, e ele trabalha como egum. Ele não teve a oportunidade de evolução dele o bastante. Isso acontece muito, viu? Entendi. O Carlos, ele pergunta assim: dentro da quimbanda, como é chamado o chefe da casa, né? Se é chamado de Pai no Santo, ou tem algum outro nome? E o cambono, como que ele trabalha dentro da casa de quimbanda? Bom, vamos lá, Ronaldo. O que acontece é que em alguns segmentos se chama mestre quimbandeiro, em outros chama-se curandeiro, em outros chama-se pai de quimbanda, mas dentro da quimbanda matriz ele só é chamado de mestre quimbandeiro. Essa é a nomenclatura que a gente utiliza. Porém, eu não gosto que me chamem de mestre, né? Até tem uma brincadeira num grupo que eu tenho de WhatsApp. Nós temos o JJ Franco, que é participante ativo do nosso grupo, e ele sempre me chama de mestre Lúcio. Não, mestre Lúcio. Eu dispenso o mestre e dispenso o pai, né? Por uma questão minha particular. Mas em cada segmento recebe uma nomenclatura, né? Então pode ser mestre quimbandeiro, pai de quimbanda, curandeiro, ou também no meu caso pode ser chamado de Lúcio, tá? No caso da quimbanda matriz pode me chamar pelo nome. Agora, como é que trabalha o cambono? O cambono trabalha da mesma forma, porém com um alto estado de vigilância, em razão dos trabalhos e da assistência, né? Quando vem, geralmente nos trabalhos de quimbanda, a assistência, quando traz os seus problemas, os problemas são mais o pessoal que está ali trabalhando,
tanto o Cambone quanto os médios, eles são mais perceptíveis aos problemas, às entidades. Então, nós pedimos um estado de vigilância maior. Certo, muito bem. Como ocorre o desenvolvimento de uma pessoa que nunca desenvolveu na Umbanda, nem no Candomblé, mas quer se desenvolver na Quimbanda? Essa pergunta é do Paulo. Bom, a questão é a seguinte: nós temos, dentro da Quimbanda Matriz, nós temos eu falo muito da Quimbanda Matriz porque é o segmento que nós hoje seguimos. Nós abandonamos os outros segmentos porque não acreditamos nas ideias, mas respeitamos, mas não acreditamos mais naqueles ideais. Então o que acontece é o seguinte, é que dentro da Quimbanda Matriz, o médium é recebido, vai se ver a egrégora dele, vai se conhecer os espíritos que vão trabalhar com ele, ele vai participar da gira, só que as giras são um pouco mais pesadas e carregadas, sendo que o solo é preparado com ervas, com águas, ervas, elementos, e depois nós temos as deitadas da Quimbanda Matriz, que são feitas deitadas, são diferentes de todos os outros segmentos, se aproximando bem nas características com a Umbanda. E aí, dentro desse trabalho, o médium de Quimbanda, quando ele começa a incorporar, quando começa a incorporar suas entidades e tal, durante o período de incorporação, que ele ainda não tem aquele trabalho de parceria com a entidade, o que acontece é que ele vai, a entidade incorporada senta-se ao lado de outra entidade que já tem um tempo de trabalho, que já tem um certo desenvolvimento, para observar os trabalhos, tanto o médium quanto a entidade permanecem ao lado, né? O médium incorporado. Para que isso? Para que no momento de incorporação, tanto o médium quanto a entidade tenham a diligência, tenham a direção de trabalho. Tá certo. A Rose está perguntando aqui: o altar da Quimbanda é como o altar da Umbanda ou tem diferenças? E a tronqueira, é a mesma coisa ou não? Não, todos eles têm diferença. Tanto o altar da Quimbanda, tanto Quimbanda Matriz, Malay, Xambá, Luciferiana e Satânica. A Luciferiana e a Satânica, o altar deles são bem parecidos, mas o campo vibracional é diferente. Agora, a Quimbanda Matriz também é diferente, né? Ela tem um altar diferente, a formação do altar é diferente, né? Nós não temos divisão de imagens, né? Ali no altar de Quimbanda pode ter um preto velho entre um Exu e uma Bombogira, pode ter um caboclo quimbandeiro entre um Exu Mirim e um malandro. Isso é comum na Quimbanda Matriz, em outros segmentos de Quimbanda também, como a de Xambá. Tá certo. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Tem bastante, viu, Lúcio? O negócio aqui tá fervendo. Graças a Deus. Meu filho tá toda hora vindo aqui trazendo pergunta. A Suelen de Oxalá, ela pergunta assim: os Exus da Umbanda são os mesmos? Não, desculpa. Ela coloca assim: os Exus da Umbanda e do Candomblé são os mesmos da Quimbanda ou não? Bom, Exu de Candomblé é Exu Orixá. Se ela estiver falando, porque dependendo do segmento de Candomblé, eles chamam Exu de Egum, né? Uhum. Mas Exu não deixa de ser um Egum, só que com a evolução, segundo a nossa crença de Umbanda, uma evolução espiritual muito maior. Uhum. Mas ele não é lacaio, não é escravo, não é capangueiro. Dentro da Umbanda ele é reconhecido como uma entidade de luz, coroada, de lei, seja como quiser acreditar, como quiser dar a nomenclatura. Então, assim, dentro do Candomblé tem uma visão diferente de Exu entidade. Agora, dentro da Umbanda, o mesmo Exu da Umbanda é o mesmo da Quimbanda. Entre parênteses, a falange. Porque dentro da Quimbanda, o preceito principal da espiritualidade é resgatar espíritos, tá? Vai aí, regiões umbralinas, Vale dos Suicidas, região dos drogados e tal, resgatar algumas entidades que vão responder em nome da falange, falar em nome daquele Exu, conforme acontece na Quimbanda, as falanges, acontece na Quimbanda. Porém, com um adendo, aqueles Exus de Umbanda, coroados,
os de lei, eles estão supervisionando e dirigindo os trabalhos desses recrutados nas regiões umbralinas. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que vem de longe, viu, meu querido? A pergunta é do Jorge, ele é do Uruguai. Pode-se praticar a Umbanda e a Quimbanda ao mesmo tempo? Eu sei que você já respondeu, eu acho que ele não estava conectado com a gente, ele deve ter chegado agora. Mas dá para você responder de novo, Lúcio, por favor? Ah, sim. Gente, eu sou um bandista e quimbandeiro, né? Então, assim, o meu culto é de Umbanda e eu tenho os rituais de Quimbanda. Eu tenho um espaço para Quimbanda. Eu tenho o tempo para Quimbanda. Pode-se perfeitamente. Agora deve-se observar qual é o tipo de Umbanda que se pratica e ver se há a compatibilidade com a Quimbanda. Por quê? Existem aí alguns terreiros, alguns congás aí, que eles carregam uma Quimbanda onde Exu, a diferença entre assistência, médiuns e Exu é uma parede. Eles não admitem a incorporação de Exu. Então deve-se respeitar os preceitos de cada casa. Cada casa tem sua doutrina. Mas na grande maioria das umbandas, principalmente a tradicional, é perfeitamente normal o culto e o ritual de Quimbanda. Tá certo. O Marco Antônio, ele pergunta assim: dá para você me falar algumas diferenças entre Umbanda e Quimbanda e algumas semelhanças? Bom, semelhanças são várias, né? Todo o trabalho de Exu na Umbanda se assemelha muito aos trabalhos de Quimbanda. O que muda muito no trabalho de Quimbanda é a densidade energética, tá? A densidade de força que se rende ali, né? A estrutura física dos médiuns tem que ser uma estrutura física forte para suportar a carga energética densa. E os elementos, a aplicação de elementos. Por exemplo, na Quimbanda Matriz nós não temos a separação de ervas quentes, mornas e frias. Nós não temos essa diferenciação. Nós usamos alguns elementos que não tem na Umbanda, que não se usa na Umbanda. Então nós usamos muitos elementos. Aí você vai perguntar, por exemplo, me dá um exemplo de um elemento que se usa dentro da Quimbanda que não se usa dentro da Umbanda. Ora, a foto que eu postei no meu Facebook, Lúcio Henrique Paixão, é o meu Facebook, eu fazendo compras, eu estava fazendo compras para o pessoal que faz trabalhos à distância, um número muito grande, graças a Deus temos atendido bem essas pessoas. Nós pedimos a fabricação de velas, aonde é um invertido, o preto com a cor, né? Algumas pessoas dizem que a ordem dos fatores não altera o produto. Outras dizem que isso é ignorância. Dentro dos preceitos da Quimbanda Matriz e uma outra Quimbanda que infelizmente eu não posso falar qual delas, que também usa nossas velas, e eu não posso falar porque é um preceito desse tipo de Quimbanda, utiliza a vela onde o preto queima primeiro e o verde queima segundo, o amarelo, o vermelho, o branco, né? Então nós mandamos confeccionar essas velas, tá? Para ser utilizado. É um elemento que não se usa na Umbanda e se usa na Quimbanda. Caramba. É um exemplo bem simplório mesmo, né? E quem quiser saber mais vai ter que aguardar o nosso livro, o Sem Medo, que depois a gente vai falar sobre ele. Com certeza. E aí a gente vai falar mais. Tá. Tem um rapaz aqui, o Uriel, ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Ele pergunta assim: quais seriam os requisitos para se ingressar na Quimbanda, além da vontade? É lógico. Bom, vamos lá. Para ingressar na Quimbanda, os requisitos é só força de vontade. Para se praticar, se exige um grau de mediunidade, seja ele qual for. E terceiro, diligência. A pessoa precisa ter um norteador, um ponto a focar, um dirigente, alguém para ensinar, alguém para falar, alguém para conversar, explicar e ensinar e assistir às primeiras práticas para depois deixar a pessoa caminhar sozinho. Então esses são os pontos fundamentais. Tá certo. Lúcio, o Raul ele pergunta assim: como se faz com a cobrança na Quimbanda?
qual tipo de cobrança, né? Vamos entender a cobrança financeira, a cobrança espiritual. Qual cobrança? Fala um pouquinho de cada uma, você já satisfaz um monte de gente. Vamos lá. Quimbanda, quando se pratica quimbanda, fazendo-se o mal, né? Você vai não só comprometer a sua questão espiritual, você não vai só se comprometer, como também você vai comprometer a entidade que atender. E você pode perfeitamente ser enganado por essa entidade, porque de repente ela pode se desligar da falange e usar o nome da falange e enganar, se não houver alguém com vidência, um dirigente sério para entender o que está acontecendo. Cobrança material. A Quimbanda Matriz, ela não proíbe ninguém de cobrar trabalhos. Eu não cobro. Eu, Lúcio Henrique, não cobro. Eu cobro material. E eu não uso material vagabundo. Se eu vou servir uma cachaça para Exu, eu não vou comprar a 51, eu não vou comprar a Pitu, eu não vou comprar a Chora Rita. Eu vou comprar a melhor cachaça que tiver. O uísque eu vou tentar dar um melhor. Não vou dar o melhor também, o top de linha, porque senão a pessoa nem consegue pagar. Então, assim, eu trabalho com material bom. Quando eu falei das velas que eu peço para que sejam confeccionadas para nós, eu falava de uma flora aqui, a flora do Zezinho, na 24 de outubro, fazendo propaganda aqui para ele, né? Sem que problema. Ele trabalha com parafina nova e de qualidade. Eu evito trabalhar com parafina reciclada. Eu evito trabalhar com velas feitas com parafinas argentinas. Eu prefiro trabalhar com parafina da Petrobras, parafina pura, porque eu estou pegando um elemento virgem para aplicar no trabalho. Então não convém você trabalhar com uma vela de cor de parafina reciclada, retirada de cemitério. Então isso é fundamental. Então eu trabalho com material fino. Então a vela que eu compro, ela é mais cara, tá, do que as outras velas. Por quê? Porque é uma vela fina. E aquela vela, ô Ronaldo, Oi. Você já teve aquela péssima experiência de comprar uma vela, você vai tentar colocar ela em pé, ela não para? Já entregou isso na mão da entidade e ela resmungar porque tá péssimo? Já. Então, isso é ridículo, na minha opinião. Por causa de 50 centavos, R$1 a mais, você não compra uma vela boa. Né? Você vai evitar problemas tanto para você quanto para as entidades, né? É detestável. Eu já vi muita entidade reclamar e ficar ali balbuciando. Ela não fala para assistência, mas ela reclama da vela. E o que é normal. É verdade. Isso é verdade mesmo. Pega aquelas velas que estão todas tortas ou não tem pavio, você vai entregar na mão da entidade ali. Nossa, e o pior é o consulente que de vez em quando passa pela cabeça dele: nossa, a vela não tá parando em pé, vai acontecer alguma coisa na minha vida. É porque geralmente o consulente, a assistência é problemática, né? Então aí a vela não para em pé. Porque fizeram macumba pra mim. Porque eu não sei. Isso sem falar um constrangimento horrível que eu acho que você já deve ter passado. Porque a vela com fundo ruim, a vela de má qualidade, quando você coloca ela, aí tem mais 15 velas acesas, você coloca, ela derruba as 15. Já aconteceu. Né? Então eu trabalho com material da melhor qualidade. Hoje a pemba que eu trabalho é pemba legítima, ela é baratinha. Ela vem realmente da África. Tudo que eu tento comprar da melhor qualidade possível. Por quê? Se eu dou o certo, eu dou o bom, sem adaptação do dono da flora, sem mudança na qualidade de fazer, depois se a coisa dá errado, eu posso até falar com a entidade: meu velho, eu dei tudo, eu passei isso, aquilo, eu dei o melhor, o que deu errado? Até é uma segurança para assistência. Não só para assistência, também para o médium, também para o terreiro, porque vai que cai em cima de alguma coisa que queima. Ixi, vai dar uma coisa que, nossa, não gosto nem de pensar. Então, trabalhar com o melhor material sempre é bom. Porém, também aqui em São Paulo a gente tem uma grande dificuldade de arrumar o melhor material. Entendeu? Olha, aqui em Goiânia, Ronaldo, graças a Deus, está muito bom de material. Nós temos pessoas aqui que vendem, mas assim, a maioria empurra o que tem, né? Eu até fiz uma citação no Facebook com relação a isso, falando do pessoal que empurra material que tem.
Você vai lá comprar um efum, a pessoa fala, não tem efum, leva a pemba mesmo. A pemba, na verdade, ela é mais gesso do que pemba, né? Você vai comprar uma vela cabeça masculina, aí ela vende uma vela cabeça que não tem nem como distinguir se é masculina, se é feminina. Então, é vela de anjo de guarda que parece mais um morcego. Então, assim, eu prezo pela qualidade, pelo material. Então, nós, graças a Deus, aqui em Goiânia, o pessoal vende o material, tem um pessoal aqui bom para vender material de qualidade, sabe? Mas também, como todo local, tem aqueles que empurram o que tem em estoque. Isso é verdade. Luciano, tem uma pergunta aqui da Ellen. Ela pergunta assim: a quimbanda trabalha com herês, pretos velhos, caboclos, baianos, boiadeiros, marinheiros, etc. E se trabalha, como que eles trabalham na quimbanda? Bom, vamos lá. Herê jamais, tá? A quimbanda matriz, a quimbanda xambá e a quimbanda malay aceitam alguns caboclos quimbandeiros. A quimbanda matriz aceita caboclos quimbandeiros, pretos velhos, exus, bombugira, exu mirim e uma linha até recente, algumas pessoas não dão muita credibilidade porque não entenderam, que são os cangaceiros. Herê jamais. Cigano não trabalha na quimbanda. Cigano não trabalha em quimbanda, tá? Então existem algumas entidades que elas não entram na quimbanda, até pela egrégora, até pela linha de trabalho, né? Então é importante frisar que algumas quimbandas aceitam a quimbanda matriz, e eu deixei bem claro: caboclos quimbandeiros, pretos velhos, exus, bombugiras, exu mirins e a linha de cangaceiro às vezes trabalha com a gente. Tá certo. O Carlos lhe pergunta assim: como é uma iniciação na quimbanda? Você pode falar? Cada quimbanda tem o seu sistema de iniciação. Eu acho que eu já respondi isso aí quando eu falei do desenvolvimento, né? Basicamente tem o desenvolvimento, tem as deitadas, tem a preparação, a leitura de trabalho e, enfim, o médium trabalha com a entidade sozinho, né? Sozinho, que eu digo assim, ele e o Cambone. Algumas outras quimbandas têm outros rituais. Alguns rituais de algumas outras quimbandas, os ouvintes têm que me entender, têm que entender as outras quimbandas, que não pode ser falada. Infelizmente, eu gostaria muito de falar para todo mundo, contar tudo que eu sei e tudo que eu vivi em cada uma das quimbandas, mas existem algumas quimbandas que não pode falar por um princípio da própria quimbanda, e não é porque eu saí dela que eu desrespeito. Tá certo. O Otávio, ele pergunta assim: qual a diferença de um ogã na Umbanda e na quimbanda? Nenhuma. A diferença vai ser basicamente nos toques, nos pontos, que são os pontos de quimbanda, né? Alguns são pontos de umbanda, onde vai o nome umbanda, se troca, põe quimbanda. Existem também os próprios pontos de quimbanda. Infelizmente o YouTube está com uma carência disso, né? Verdade. E algumas quimbandas também não se permite reproduzir esse som para público em geral. Tá. O Carlos, ele mandou mais uma pergunta aqui. Ele perguntou se você sabe alguma coisa sobre o Exu de duas cabeças. Ele tem duas cabeças, ele não tem? Como que funciona isso daí? O Exu de duas cabeças, Ronaldo, ele basicamente traz a personificação macho e fêmea. A personificação do duplo macho e fêmea. É o entendimento de um Exu macho, vamos usar esse nome feio, e um Exu fêmea, que é uma bombugira. Ele basicamente traz essa personificação. Todo mundo tem muita dúvida com relação a esse Exu, e ele é muito simples. Ele traz o entendimento nos dois parâmetros. Um Exu de duas cabeças, um médium que trabalha com Exu de duas cabeças, ele consegue tanto atender, entendendo o problema da assistência, como um Exu ou como uma bombugira. Tá certo, então. Tem uma pergunta aqui do Vanderlei Francisco, tá? Ele pergunta assim:
vou começar de baixo para cima, que é melhor para você entender a pergunta dele. Só um minuto. Um abraço pro Vanderlei Francisco. Se for do meu Facebook... É ele mesmo, esse isso. Chato aí. Eu conheço ele porque ele trabalha no nosso terreiro. Ele trabalha no nosso terreiro, Lúcio. Bacana isso. Então, ele coloca assim: uma pessoa iniciada numa ordem como a maçonaria, ela teria algum problema para entrar na quimbanda? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não... A maçonaria, ela... Bom, eu vou te falar, nós fomos, né? Porque eu não pertenço do culto de York, né? Uhum. Então, é assim, aqui, a maçonaria é uma ordem, a maçonaria é uma organização perfeita no seu trabalho. A maçonaria representa muito bem o patriotismo e a religiosidade. Mas isso não tem nada a ver com a quimbanda. A quimbanda pode ser praticada por qualquer pessoa, né? Nós temos aqui, eu não vou falar o nome, é lógico, né? Nós temos aqui um é pastor da igreja presbiteriana e um obreiro da Assembleia de Deus que realiza o trabalho de quimbanda. Aliás, esse pastor, ele termina o culto dele e vem. Eu nunca vi pedir nada de ruim. E, por sinal, a igreja dele é uma das igrejas que mais assiste a população carente, ao pessoal carente. É uma igreja que eu vi ele fazer uma coisa que oxalá todas fizessem, que é, além da cesta básica, um saco de dinheiro, enfiar a mão, tirar uma nota e dar para a pessoa. Se saía 2, 5, 10 ou 50, era o que saía. E pedir para que não se falasse que a igreja estava fazendo aquilo, né? Então eu acho isso uma ideia muito válida. E ele falou assim: eu me baseei em Chico Xavier. Caramba. Então ele é um pastor, pede para não falar, tem o culto dele, e eu nunca vi fazer nenhuma besteira. Caramba, meu, esse daí tá de parabéns, hein? São raros hoje, né? Por isso que eu tô falando, esse aí tá de parabéns. Esse daí realmente ele sabe o que é ser um bom pastor. E eu vou te falar outra coisa, Ronaldo. A igreja dele é grande, a igreja dele tem mais de 200 membros, e ele anda com um golzinho simples, um golzinho... Ele falou: olha, eu ando com um Gol 0, porque eu preciso ter um carro bom para andar, porque senão ele me deixa na mão. Mas é um Gol, eu podia comprar um carro luxuoso, mas eu prefiro não, para que ninguém fale de mim. Caramba, nossa. Chegou mais uma pergunta aqui. O Jorge do Uruguai. Deixa eu só ver um negócio aqui. Quimbanda sempre... Peraí que tá meio estranho aqui a pergunta. Só um minutinho. Eu vou pular um pouquinho essa pergunta. Já eu passo pra você, porque eu vou ter que colocar no tradutor essa pergunta aqui, porque eu não tô conseguindo... Não hablas espanhol, né? Não, de jeito nenhum. Mas nem o português direito. Mas vamos lá. Então eu vou pular um pouquinho essa pergunta. Daqui a pouco eu já te faço ela. Me explica um negócio, agora é comigo, Lúcio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando se faz um corte, tá? Numa casa de quimbanda, tá? Esse corte que é feito, você tem que fazer ele todo mês? Você faz a cada 3 meses? Você faz a cada 6 meses? E geralmente, quando você faz, para que é? Bom, no caso da quimbanda matriz, nós fazemos 2 vezes no ano. Uma por volta do mês de março, e a outra eu encerro amanhã. Amanhã eu encerro o trabalho de corte aqui na nossa casa. Nós fazemos 2 vezes no ano. Quando nós fazemos esses cortes, são exclusivos para problemas profissionais, financeiros e de saúde. Relacionamento amoroso, às vezes a gente menciona no corte, mas não é específico para isso. O trabalho de corte, a energia da menga animal tem que ser bem direcionado. Então nós fazemos dessa forma, 2 vezes por ano, e consumimos a carne. É fundamental consumir a carne. Nós não consumimos a carne, como foi o caso que aconteceu nesse período de corte da nossa casa aqui, onde nós marcamos um corte, tá, para o nosso patrono da casa, tá, do nosso terreiro. Nós marcamos na quarta-feira para que fosse realizado o corte na sexta-feira.
tínhamos um animal pronto pro abate, e o animal na sexta-feira amanheceu morto. Então a própria entidade veio e levou como queria levar, com tudo. Nós só fizemos então o despacho, despachamos no local que é devido, entende? Mas no geral os nossos cortes são feitos todos dentro da casa ou numa mata 2 vezes por ano, ou então em casos excepcionais, extraordinários, como eu posso citar um caso, por exemplo, de uma jovem de uma cidade do interior daqui de Goiás, estava ficando paralisada, uma jovem de 14 anos, em razão de ataques realmente espirituais. Então nós fizemos um corte, houve a necessidade de fazer o corte, e graças a Deus, para quem estava numa cadeira de roda, hoje ela está andando, já voltou a estudar. Esse ano ela voltou a estudar, e hoje são praticantes de Umbanda, né? A mãe era evangélica e a mãe abandonou a igreja evangélica, falou: olha, eu respeito tal, mas levei em pastores aí que estão na televisão tal, e não teve solução, e a Quimbanda trouxe uma solução para o nosso problema. Nós acreditamos que foi Deus. Nossa senhora, hein? Que massa, né? A questão, Ronaldo, é que é uma coisa que é sempre gritada durante o corte, é uma vida pela outra. O animal se entrega. Se o animal não se entrega, nós não cortamos aquele animal. Né? E é fundamental, vou deixar bem claro, que o animal não tem agonia, não sinta dor, e é fundamental o consumo da carne. Tem que se consumir a carne. Não é aquelas coisas que muitas vezes a gente encontra aí pelas encruzilhadas da vida, um galo dentro de um alguidar jogado numa encruzilhada, morto, jogado fora, até com o axé ali dentro, né? É um horror. E aqui em Goiás, graças a Deus, não acontece, quase não acontece. Mas em São Paulo eu vejo que isso acontece muito. São Paulo é uma coisa assim que, olha, eu vou te falar um negócio, hein? Mas sabe o que é, Ronaldo? É falta de conhecimento. É gente que não sabe nem como é que se realiza um corte, não sabe o ritual do corte, não sabe direcionamento de faca, não sabe reza, não sabe elementos, não sabe sobre axé, não sabe sobre nada. Aí vai lá e mata e acha que tá bom. Aí é isso aí, pronto, acabou. E não é. Tem toda uma sistemática. Se você errar ali uma coisinha, acabou, não aproveita nada. Você sabe que uma vez, acho que foi esse ano, na festa de Exu, né, o seu Capa Preta, ele pediu lá dentro, tá, que quando fosse começar a festa dos Exus, antes de incorporar qualquer um, entendeu? Queria vir, ele ia precisar de um pedaço de carne, um alguidar, farofa, pimenta, mas não sei o que lá. Ele pediu o que ele tinha que pedir. Aí ele preparou tudo bonitinho, pegou as velas, tudo bonitinho, tal, fez o que tinha que fazer. Falaram para ele onde vai colocar. Ele falou assim: vai colocar lá no fundo, no ponto de força. Aí, e depois o que a gente faz? Pega tudo isso, joga fora, porque o elemento ele já foi usado. Então vocês não precisam colocar em qualquer outro lugar. Pode jogar fora, porque depois que acabar essa festa aqui, o que acontece? Aquilo é só lixo, mais nada. É despacho. Exatamente, Ronaldo. O que significa despacho? Despachar, mandar, vai embora. Então, assim, você acha que um cachorro faminto na rua que encontra um despacho, um trabalho que foi feito dentro de um terreiro e foi colocado numa mata, em um local, você acha que ele não vai comer? A energia que aquilo tinha já foi absorvida. Lógico. Só tá o elemento físico. Até mesmo os mendigos de rua, é igual falaram pra mim uma vez. Mas se um mendigo passar numa encruzilhada, ver o trabalho lá feito e ele comer, ele vai morrer? Eu falei: de jeito nenhum. Com certeza. Pode ter tá comendo acompanhado. Ainda brinquei, eu peguei e falei: ele pode ter uma dor de barriga lascada porque não sabe o que foi colocado ali. Ou não, Ronaldo. Eu sou mais positivo nesse ponto. Ele pode
De repente, você coloca uma farofa bem feita com os miudinhos e ele vai comer e vai matar a fome de alguém. Exu vai trabalhar com o elemento energético e ainda vai matar a fome de um mendigo. Exato. Mas e a cachaça? Meu irmão, quando eu dou um dinheiro para um pedinte, se ele vai usar com droga, com cachaça, o problema não é meu, o problema é dele. Tata Caveira fala uma frase bacana, um ensinamento sábio dele: não me interessa o que a pessoa vai fazer com a bênção que ela recebe. Nossa função é dar a bênção. Agora, se ela vai jogar pelo ralo, se ela vai fazer qualquer coisa, o problema é dela. Isso é verdade. É o livre-arbítrio de todo mundo, né? Todo mundo. Que você vai fazer. É a mesma coisa que você for lá num terreiro, pedirem pra você fazer isso, você sair de lá, não vou fazer não. Aí a pessoa vai ficar pensando, se der alguma coisa errada, foi porque não fez. Se der alguma coisa certa, é porque fez. Mas aí que tá. Se você vai fazer com a intenção de não querer fazer, então não faça. Não tô certo? Tá certo. E Ronaldo, olha, hoje pela manhã eu tive uma questão de uma pessoa que falou assim: olha, eu preciso de um trabalho por uma questão profissional, mas eu queria entender a dinâmica do trabalho. Aí eu falei assim: bom, a dinâmica é você fazer o trabalho e ter resultado. Não, mas não sei o que, quanto que eu vou gastar? Eu falei: olha, você vai gastar hoje nesse trabalho uns 350, 450 reais, mais ou menos. Vamos entender o seu caso para saber o que vai de elemento. Porque eu já gastei muito com outros pais de santo e tal. Aí eu já desisto. Porque a pessoa já tá vindo com o pé atrás, ela não tá vindo com fé. É verdade. Não adianta nada você fazer alguma coisa para alguém e essa pessoa não ter fé. Não, e outra coisa, ano passado eu contabilizo os trabalhos que eu faço. Ano passado foram 1.014 trabalhos. Desses 1.014, 6 não foram realizados. Aí a questão de 3 meses mais ou menos, 2 meses e meio, 3 meses, 2 dessas pessoas que não tiveram trabalho realizado disseram que está sendo realizado do jeitinho que pediram. Ou seja, a espiritualidade tem o tempo dela, não é o nosso tempo. Ô Lúcio, mas você tá um quimbandeiro aí que eu vou te falar, hein? Fraquinho, hein? De 1.000 e tantos trabalhos não conseguiu resolver. Não, mas não é eu que resolvo. Eu tô zoando. Resolve a Tata Caveira, Capa Preta, 7 saias, Rosa Caveira, Dama da Noite. Eu queria ver. A gente dá tranca-ruas. Maria Padilha. Ver a sua reação. Sabe o que eu acho interessante? Oi. É que nós tivemos todos esse trabalho, meu carro continua com o documento atrasado 2 anos, minha carteira continua para revalidar, minha moto tá com o motor fundido, eu tô com uma conta de luz aqui para pagar e podia estar ganhando dinheiro, né? Mas a minha dívida espiritual é tão grande que eu não arrisco pedir. Mas eu falo a mesma coisa lá no terreiro. Igual, tem muita gente que fala assim: poxa, eu comecei a vir aqui, minha vida mudou, da água pro vinho, não sei o que lá, tal. E você, Ronaldo? Eu continuo morando de aluguel, trabalhando no mesmo lugar. O pessoal fala assim: você é tão bom, por que você não faz pra você? Elas não entendem o karma. Exato. E o dharma, elas não entendem a nossa missão. Às vezes não é ficar rico, a nossa missão às vezes é fazer ficar rico. Exato. Sabe? Eu vejo algumas pessoas, nós temos aqui nos nossos atendimentos algumas pessoas aí que têm aí trabalhos no meio artístico. Aí a pessoa tá bem pra caramba lá, tá fazendo show, o outro tá fazendo peça teatral. Fala: mas ele não te deu nada? Falou: deu um obrigado, deu velas pra casa, pegou uma conta de água minha, falou: vou pagar. Mas você não cobrou nada? Eu não posso cobrar. Eu acho que a partir do momento que você começa a cobrar, você começa a se desvirtuar, porque o ser humano, ele é uma pessoa gananciosa. Entrou um pouquinho do trabalho ali, vai entrar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Exatamente. Sabe? Então é melhor não cair na tentação. Uma vez num terreiro que eu trabalhava, que eu fiquei 21 anos lá, eu nem sabia disso, eu vim saber depois, por intermédio da própria pessoa. Uma mulher chegou pra mim e falou assim: olha, eu trouxe esse presente aqui pra você. Eu falei: pra mim? Peraí, não é nem meu aniversário.
Aí ela falou assim, não, eu trouxe pra você. Eu falei, mas por quê? É que seu capa preta me ajudou num negócio aí e eu consegui, eu trouxe esse presente pra você. Eu falei pra ela, então a senhora pega esse presente, leva de volta pra sua casa e dê um presente pro seu capa preta, não pra mim. Já aconteceu comigo. A questão é o seguinte, agora olha só como é que o que tem que ser entendido. No meu caso, eu fiz um trabalho com uma pessoa de fora que precisava, de fora do país, que precisava muito de um documento, e nós conseguimos, graças a Deus, realizar isso. E essa pessoa veio esse mês que passou agora e me trouxe um Galaxy S6. Olha, telefone top de linha, R$4.000. E me deu. Isso aqui é um presente pra você. Eu falei, cara, mas não foi eu que fiz. Ele falou, não, esse aqui é seu. Essa aqui, aí veio e falou, essa é a garrafa de uísque e esse dinheiro aqui é pra comprar isso, isso e isso. É pra seu capa preta. Engraçado que você também é médico do seu capa preta. Nós somos, né? Verdade. Então, o que acontece? Eu não vou recusar. Eu sou filho de Exu. Exu Orixá. Então, eu também não vou recusar. Me deu um coração. Eu acho até que se eu recusar o presente, eu tô sendo até ofensivo. Eu já ganhei muito presente, mas assim, a pessoa sempre que vem, ela fala, olha, isso aqui eu tô te dando, tá? E isso aqui é da entidade. Aí eu falo, não, eu vou dar pro terreno. Não, esse aqui é seu. Então eu aceito. Eu ganho garrafa de pinga, eu não bebo pinga. Eu bebo cerveja. Eu sou alcoólatra de cerveja. Então, é que no meu caso, naquele dia, o que acontece? A mulher, ela chegou pra dar o presente pra mim. Ela confundiu. Ela confundiu a entidade com o médium, né? Se ela tivesse falado, não, esse aqui é pra você porque você trabalha com o seu capa preta, não sei o que lá, e esse aqui é pro seu capa preta, é um outro negócio. Mas ela confundiu as coisas, ela queria dar o negócio pra mim. Aliás, Ronaldo, você levantou uma ideia que nós podemos falar um pouco sobre isso, que é a questão das pessoas confundirem, tanto na quimbanda quanto na umbanda, o médium com a entidade. Capa preta carrega muita sensualidade masculina e algumas mulheres se encantam com capa preta e depois procuram no médium capa preta. Se o médium é solteiro, as pessoas procuram. É como o Dama da Noite, Padilha, são entidades que carregam a sensualidade. E por que carregam? Né? As entidades trabalham com aquele elemento que a gente chama de doação da assistência energética. E é para despertar, às vezes elas causam medo ou elas causam esse sentimento de atração, que ambas transmitem uma energia para a entidade e para o médico de forma a trabalhar melhor. Eu não sei se você já passou por isso, da pessoa, a mulher vai ser atendida pelo seu capa preta e depois vem deixar o telefone, né? Olha, eu quero falar, ou então vem falar, eu queria falar com você. Você fala, meu irmão ou minha irmã, a entidade é uma pessoa, eu sou outra, né? Então nós temos o caso dentro da nossa casa, por exemplo, de algumas mulheres que, quando estão incorporadas, estão completamente vestidas, completamente bem vestida, eu digo assim, com tudo tampado, não está sensualizando de forma nenhuma, mas transmite uma sensualidade tão grande no falar, no caminhar, no trabalhar, que o homem se apaixona, o homem vê, e depois quando vê, alguns já quebram encanto na hora que vê a pessoa sem a entidade. Outras não, outras ainda insistem, confundem. Eu não sei se já aconteceu com você, já? Não, graças a Deus, não. Eu acho que, apesar de eu ter 44 anos, eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu me julgo ainda, como que eu posso dizer, um moleque. Porque eu brinco com todo mundo. Eu tenho 43, somos. Eu brinco com todo mundo, eu dou risada pra todo mundo, mas graças a Deus esse negócio assim nunca me aconteceu. E eu sou apaixonado pela minha esposa. Nós não moramos na mesma casa, cada um tem sua casa, mas eu respeito, sou fiel e sou apaixonado na Rosa Paula. Até você brincou que vai entrevistar ela. E ela acompanha muito mais do que eu. Porque eu realmente, às vezes, o tempo me falta. Mas eu sou apaixonado pela minha mulher. E eu não traio mesmo, não engano, não minto pra ela.
e tenho muito orgulho de ter essa pessoa do meu lado, da espiritualidade ter trazido uma mulher tão iluminada que detestava a Umbanda e hoje incorpora e trabalha com 7 sais. Caramba, hein? Você vê como que é a coisa, hein? A coisa é mágica. É verdade. É um negócio que a gente pensa que nunca vai acontecer e quando a gente vê, aconteceu. Aí você fala assim, nossa senhora, hein? Que mudança brusca, né? É uma coisa incrível, porque nessa convivência, quando você convive com uma pessoa de Umbanda ou de Quimbanda, você começa a entender, né? Então, o que acontece com as pessoas quando chegam, por exemplo, no meu espaço de Quimbanda, que vem vários crânios, né? Caveiras, todas de gesso, porque nós não trabalhamos dentro da ilegalidade, não carregamos crânios humanos, nós não fazemos esse mercado e desaconselhamos quem faz e abominamos quem faz esse tipo comete esse tipo de crime. Aí a minha esposa fala assim, todo mundo que chega quando vê tem aquele impacto, fala, isso aqui é do capeta, é o Satanás aqui dentro. E aí quando elas começam a entender por que da caveira, por que daquele trabalho, por que da gargalhada do Exu, da Bombugira, por que daquele clima que parece um clima pesado, e aí ela fala assim, bom, agora nós entendemos e vimos que não é nada de capeta. Tudo verdade. Tem um outro entendimento. Verdade. Lúcio, tem mais 2 perguntas. Uma delas aqui é muito, mas muito interessante e vem do Jorge, lá do Uruguai. A pergunta que eu estava traduzindo aqui. Ele pergunta assim: Quimbanda batiza seus iniciados com sangue ou é só mito? E a malfama vem da onde? Bom, vamos lá. Quimbanda batiza-se com sangue, com dendê? Batiza-se, depende do segmento de Quimbanda. E a má fama, de onde vem? De onde principia a ignorância de algumas pessoas de utilizar Quimbanda como um caráter próprio, como um ritual sem lei, como um ritual que independe de outros rituais, como a entidade ali faz o que quer, né? E aí começa-se, e a implicação de cultos magísticos diferentes da Quimbanda. Então, um culto magístico diferente, aonde, por exemplo, matar um bode e beber o sangue é bacana, foi incorporado dentro de algum ritual de Quimbanda, aí a pessoa começa a entender que aquilo ali é certo e começa a fazer uma prática e vira uma doutrina e vira um ritual. Então o que acontece? Depende do segmento, né? Hoje, particularmente, eu respeito todas as Quimbandas, cada uma pelo seu mérito, até a Quimbanda Matriz tem os seus defeitos, mas todas elas ainda precisam de muita evolução, precisa se aprimorar, precisa se falar mais da Quimbanda de uma forma positiva, né? Haja visto que a Quimbanda é uma ferramenta e um culto completamente neutro. Legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu tô lembrando aqui de um tempo atrás, também foi numa das rádios que você participou, não lembro. Me surgiu um negócio, você vai me responder se você quiser. Se você não quiser, você não precisa responder, tá certo? Você falou que a Quimbanda, ela tem uma deitada no cemitério de 5 horas. Pra que é? Pra o Molu. No nosso caso, na nossa casa aqui, o Molu é o patrono, como orixá, essa deitada é pra ele. E tem toda uma ritualística e não é feito ritual de comer carne humana, nem de pegar partes de corpo. É simplesmente se deitar. Não se deita em cima de um túmulo recente, pode se deitar também no chão, próximo ao cruzeiro, isso conforme o cemitério. É um ritual da Quimbanda Matriz. Entendi. É que na época eu não lembro se você respondeu ou não. Respondi. Eu respondi. Não lembro. Entendeu? Eu sei que eu tenho gravado aí esse programa, entendeu? Eu não lembro em qual que tava, entendeu? Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não lembrava se você tinha respondido ou não. Aí me bateu a curiosidade e eu falei, deixa eu perguntar. Ô, Lúcio, Oi. O Luiz, ele pergunta assim, o que você acha
das imagens dos Exus que tem chifre e rabo? Eu acho bonito, eu acho bacana, só não acho original, né? Eu acho o trabalho do artesão bonito, bacana, bem feito. Só não acho que condiz com a entidade. Porque, assim, pode ser que a entidade tome algumas formas grotescas dentro das regiões umbralinas, quando vão realizar resgates, missões. Eles têm as suas missões, e aí talvez sim eles tomem essas formas. Agora, cultuar e acreditar que a entidade é daquele jeito e pronto, não. Tata Caveira, ele, comigo, por exemplo, ele tem duas feições. Ele tem a caveira com a foice na mão e tem a do senhorzinho de idade, que quem olha pensa que é a própria entidade da mesa de Allan Kardec, vamos dizer assim, né? Quando eu estou escrevendo o livro, né, ele geralmente ele vem como um senhor, conversa comigo. A maioria das vezes que ele conversa comigo, ele vem como um senhorzinho mais baixo que eu, cabecinha branca, tranquilo. Então, assim, mas tem que se ressaltar, o Ronaldo, e se observar algumas coisas, porque algumas imagens, por exemplo, você já observou a imagem do seu Tranca-Rua das Almas? Já. Que ele você observou tudo. Qual é a cor da capa? A cor da capa, se eu não me engano, é azul com vermelho, não é? É azul. A imagem. É azul, tá certo. Azul. É azul. O tridente é prata. Isso, é prata. E a orelha dele é puxadinha, parecendo a do Spock. Isso, e ele tem um pé de bode. Sim. Vamos lá. Dentro do panteão grego, você consegue assimilar seu Tranca-Rua a alguém? Com um tridente, orelhas pontudas e que trabalha no mar? Claro, você já falou, né? Então, o que acontece é que algumas imagens, elas são baseadas em outros panteões para provar que Exu não transita somente dentro da Umbanda, também está dentro do panteão grego, iorubano, indiano. Então, tem toda essa personificação. E algumas imagens traz essa característica, e somente para os observadores profundos que querem entender uma imagem, como também entender um ponto cantado, que conseguem assimilar a mensagem daquilo. Então, assim, Tranca-Ruas é fio de Iemanjá, isso é indiscutível. Capa azul, tridente semelhante ao tridente de Poseidon, né? Orelha pontuda, lembra daquele super-herói do nosso tempo, né? Não é do tempo dos ouvintes aí. O Namor. Príncipe Namor, príncipe das águas. É isso mesmo. Então carrega-se algumas imagens esses princípios. E as pessoas às vezes passam desapercebidas. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos fazer seguinte. Você vai falar um pouquinho agora sobre... Você ia fazer um intervalo. Aí, como você sabe que não vai ter intervalo, você vai mandar eu falar. Isso. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros, tá? Queria que você falasse um pouco sobre... que me perguntaram aqui, então eu já vou unir tudo, tá? Como que você sente a mecânica da sua escrita? É psicográfica, não é psicográfica, tá? Tem horas para acontecer, não tem? Como que funciona isso em você? E você vai falar sobre os seus livros e os seus trabalhos. Tá bom, vamos lá, Ronaldo. Bom, o que acontece? Esse livro, o Rezas Rituais e Práticas de Quimbanda e Umbanda, ele traz na primeira parte uma parte direcionada aos líderes espirituais, aos pais de santo, às pessoas que têm uma liderança espiritual, para formar, para caracterizar o seu espaço para Quimbanda ou o seu terreiro de Quimbanda. Quando na segunda parte ele trata somente com leigos, trazendo as preces, as orações, inclusive tem orações de São Cipriano e orações secretas ditas às avessas, para as pessoas praticarem como se fosse um livro de cabeceira à noite, elas poderem ter uma firmeza. Lá está bem distribuído nesse livro as preces.
né? E existe também alguns rituais, algumas questões que precisam ser entendidas, que trabalho de quimbanda não tem receita, nem de umbanda, tal, que na verdade são combinações de elementos, comunada com as entidades, com a linha de trabalho das entidades. Então isso tudo é falado nesse livro nosso, que é o Rituais, Práticas e Rezas de Quimbanda e Umbanda. Ele é vendido hoje na Amazon.com, é o lugar mais caro, tá? Lá também está em PDF, porque lá o preço, não sou eu quem dita o preço, né? Tanto lá quanto no Kindle.com, quem dita o preço realmente é a Amazon e a Kindle. Mas o nosso livro pode ser encontrado hoje aproximadamente R$40, eu não sei, eu acredito que seja isso, na agebook.com.br, na livrorama.com.br. É só escrever assim, ó, Quimbanda, aí vai encontrar meu livro, né, nessas editoras. E hoje ele já está sendo divulgado em alguns sites do Japão, da Rússia, né? Embora seja em português, existem demandas dentro desse mercado para o tema de Quimbanda, porque a Quimbanda é um tema mal explorado ou pouco explorado. Nós estamos agora em fase de escrever, nós estamos escrevendo mais 2 livros. Então vamos lá. Antes de falar sobre esses 2 livros, como é que é feita a escrita? A escrita é feita da seguinte forma: às vezes intuitiva, às vezes com o próprio conhecimento que nós temos, e a questão intuitiva, e muito dela falado e ditado pelas entidades. As preces, por exemplo, foram todas colocadas de acordo com o que foi mencionado por Sete Saias, Tata Caveira e Pai João da Caridade, né? Então, nós escrevemos dessa forma. Agora, o livro o Sem Medo, ele está sendo intuitivamente e sobre os preceitos de Tata Caveira, né? Tata Caveira é quem está passando. Agora, o que vão fazer com o resultado desse livro, Sem Medo, que eu acredito que até o final do ano já vai estar disponível, é um problema de quem escrever e praticar. E o outro livro, por enquanto o nome dele está em secreto, não deve ser divulgado, é a história de seu Tata Caveira, tá? Ele é uma... Eu não sei se existe datipsicolografia, porque ele está sendo datilografado, não é digitado. Por que ele não está sendo digitado, Ronaldo? Eu vou te explicar por quê. Por quê? Eu, muito teimoso, demorei para escrever o livro e tomei como castigo, como penitência do meu pecado por ter adiado falar da vida de seu Tata Caveira, desde o momento da primeira encarnação até os trabalhos de hoje em dia. Eu fui adiando, protelando, e ele mandou que eu comprasse uma máquina de escrever e escrevesse, datilografasse o livro inteiro em páginas, né? Então esse está sendo o meu castigo, porque aí eu vou ter que escrever tudo, eu tenho que usar corretor quando eu erro, eu tenho que magiar, eu não posso errar no vocabulário, tem que ser perfeito. E Tata Caveira, ele fala, e aí o que ele fala eu vou tentar entender e trazer de uma forma bem clara para todo mundo entender aquele momento da vida dele, aquele momento da espiritualidade que ele passava. E aí esse foi o castigo que eu tomei, né? Caramba. E esse livro ele vai demorar um pouco mais, porque nós estamos até o presente momento, eu ainda estou na existência de Tata Caveira. Nós já temos aí 3 meses escrevendo, tá? E ainda estou na vida dele. Ele está contando sobre os irmãos dele, ele está contando sobre o trabalho que ele praticava, sobre o pai, sobre a mãe, em razão do nome, né? Ele está falando de Próculo, o centurião, e por que ele recebe o nome, contando a história do Próculo. Então ele vai contar, ele é Próculo, mas ele recebeu esse nome em homenagem a um centurião romano que teve uma prática e tal. Então, assim, só para aguçar a curiosidade das pessoas, eu queria deixar 2 coisas, né? Uma do livro Sem Medo e a outra do seu Tatá. Eu vou começar do livro Sem Medo. O livro Sem Medo, ele está trazendo todos os valores de elementos,
como essência, vela, elementos minerais, elementos naturais, animais. Ele está trazendo tudo isso. Eu estou ensinando como é que se faz uma vela dentro desse livro com essência animal. Então isso é muito legal. Essa vela é muito utilizada em trabalho de saúde. E dentro da vida do seu Tata Caveira, eu queria falar só o seguinte. Tem uma passagem da vida do seu Tata Caveira, quando ele é criança, que o pai dele encontra uma hiena ferida e decide não mandar matar aquilo lá. E Próculo pega essa hiena e sustenta ela por um período de tempo, tá? É só uma das curiosidades dos 2 próximos livros. E do livro que já está publicado, quem quer começar um trabalho de quimbanda, quem quer realizar ali, saber em que direção do sol que vai o altar, como é que se monta o altar, como é que se faz um trabalho de quimbanda, como é que é o médium, qual é a ritualística, como é que começa a atender, como é que vai, tá tudo no livro Rezas Práticas de Quimbanda e Umbanda, na agebook.com.br, na livrorama.com.br, na amazon.com e na kindle.com. E olha, eu posso te falar um negócio, eu vou falar para todo mundo. Eu aconselho a ler os livros do Lúcio, porque ele me passou um para mim, que ele falou assim: não, Ronaldo, te passei o piorzinho, mas olha, que livro muito, muito, muito legal, sabe? Então eu aconselho, tá, o pessoal ir atrás dos livros do Lúcio, sabe? Não é qualquer coisinha assim, não. Você se empolga em ler, sabe? Então eu gostaria que todo mundo que puder adquira, porque o livro é bom. O Ronaldo, é importante dizer que o livro pode ser de cabeceira. Toda noite a pessoa pode pegar uma prece. Nós temos orações, preces, rezas dentro desse livro, que são as preces que eu uso. Uhum. São as preces decoradas que eu uso. Uhum. Né? E aí o decorar e colocar o sentimento é o que faz o milagre, que faz acontecer. Então as pessoas têm essa oportunidade. A minha avó tinha a cruz de Caravaca. Uhum. A minha mãe tinha o livro de preces e orações e a cruz de Caravaca sempre ali na cabeceira, sempre ali no criado mudo. São livros que a pessoa tem angústia, ela vai fazer uma prece e se sente melhor. Engraçado que você falou da cruz de Caravaca. Hoje em dia eu acho que os jovens, tá, eles nem sabem o que é a cruz de Caravaca, porque a minha mãe também tinha uma cruz de Caravaca, tá? O pessoal antigo, eles consumiam esse tipo de literatura. E eu vou dizer uma coisa, Ronaldo, a Umbanda e a Quimbanda não mudaram, continua sendo simples como era antes. Uhum. Quem está modificando, quem está trazendo aí aquela questão de tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, todo aquela pedraria, aquela magia das essências e velas, isso é novidade. Uhum. No nosso tempo de Umbanda, o meu e o seu, você sabe que não tinha isso. Era o vovô com galinho de arruda, copinho de sal, com água com sal, benzendo. Era o Exu com padezinha e com mará fazendo trabalho, né? Aí hoje não, hoje são chamados novos umbandistas. Eu não faço crítica, não é uma crítica. Uhum. O trabalho deles é válido. Porém, eu ainda acredito que a simplicidade do conhecimento é o que traz o resultado. Eu como sou um cara umbandista das antigas, eu ainda falo que a melhor magia é dos pretos velhos. Isso é unânime. Não tem mago igual a eles. Não tem. Não e eu vou te falar uma coisa: Quimbanda é forte com Exu, mas é muito mais forte na mão do preto velho. Muita gente, e eu sempre bato que estão errado nisso daí, sabe? Muita gente fala assim, Exu, mas por trás de um Exu tem um preto velho, sabe? Olha, o Ronaldo, você não podia ser mais esclarecedor. Eu acho que você foi brilhante nessa afirmação, sabe por quê?
Porque o que você falou, tem muito médium que vai pro terreiro só quer virar com Exu. É giro de Exu, virar com Exu. Olha, hoje é trabalho de Exu, eu vou. Enquanto a grande magia e os grandes trabalhos são feitos pelos pretos velhos. Pai Cipriano, mandingueiro de mão cheia, realiza trabalhos que nem Exu trabalha. É verdade. Verdade mesmo. É incrível, né? E outra coisa, eu aprendi com o Lúcio que na Quimbanda os melhores assim para trabalhar são os pretos velhos, não é, Lúcio? Eu tô errado? Muito mais potência, muito mais força e sobriedade nos trabalhos. Exu trabalha muito no couro grosso, vamos dizer assim. Enquanto o preto velho é minucioso. O preto velho é minucioso nos trabalhos dele. Exu já é mais grosseiro no trabalho, mas um preto velho dentro da Quimbanda, ele faz maravilhas, são curas assim espetaculares, são desfeitas de trabalhos de outras casas de demanda geniais. Olha, eu vou te contar uma experiência interessante, os ouvintes vão gostar. Manda aí. Uma vez eu participava de um terreiro, e aí uma pessoa chegou com um problema lá. Aí os médicos tinham terminado o trabalho, nós nos sentamos, e aí um chegou e falou assim: não, eu comprava 3 alguidares, eu ia fazer um corte bonito de um animal assim, eu ia colocar 21 velas vermelhas, 21 vermelha com preto, 21 preta com branco, ia fazer isso. Você ia ver se eu não ia acabar com isso aí. E aí o Exu tal ia fazer, ou a Bombogira ia fazer. Aí o outro falou: não, eu ia pegar uma erva tal, a outra erva tal, ia mandar vir uma erva que só tem em Israel e colocar, e aí a pessoa ia tomar um banho, você ia ver como é que ia ser feito limpinha. E aí eu aprendi com o preto velho uma mandinga boa. E aí a pessoa: e você, Lúcio, como é que você ia desfazer esse trabalho? Eu falei assim: olha, eu, baseado no que eu aprendi com o preto velho, eu ia pegar 3 folhas de espada de São Jorge, uma caneta, uma vela e um copo de cachaça. Falei só. Simplicidade é o que traz resultado. E quem me passou foi um preto velho. Caramba, hein? Só um negocinho de nada passado por um preto velho desmancha um trabalho que o cara gastou 4, 5 mil, né? Pra você ver. Isso daí é magia, cara. Isso então, aí a simplicidade, né? Olha, eu não consigo falar muito dessa entidade dos pretos velhos. Eu não sei porquê, porque eu começo a falar dos pretos velhos, eu já começo a gaguejar, sabe? Eu não consigo falar direito deles, porque toca tanta emoção, mas tanta emoção quando eles vêm em terra, quando eles vêm fazer o trabalhinho deles, que não dá assim. Às vezes é um negocinho de nada, pega um galinho de arruda e pronto, tá desmanchado o que tinha, acabou. E muitas vezes as pessoas não dão crédito para isso, porque igual o pai Pedro velho que eu trabalho, uma vez ele pegou e ele falou assim: as pessoas, elas querem ver, ele que se referia assim a um show, como que se fala, o fetiche. Elas querem ver um enfeite. Eles querem ver um negócio assim estrondoso. Falou certo. Agora, se pegar assim uma ruda e falar: coloca lá debaixo do seu travesseiro, a pessoa já sai. Será que isso vai me adiantar para alguma coisa? Pois é, Ronaldo. Esse é o grande problema. Aqui na nossa casa, eu costumo ensinar aos médiuns muita coisa interessante. Eu ensinei um dia aqui para todos os médiuns. Uma pessoa falou assim: eu fui num lugar e eu vi o Exu Pinga Fogo trabalhando com 3 bolinhas de fogo. O médium trabalhar com 3 bolinhas de fogo foi incrível, e aquilo lá me convenceu. Precisa convencer? Não precisa. A entidade não tem que convencer ninguém. E aí o que acontece? Eu falei: então tá. Aí eu fiz 2 bolinhas de fogo do mesmo jeito que a entidade lá trabalhava, e aí eu coloquei na mão dessa pessoa, falei: olha, pega aqui. E ela pegou, ela manipulou as bolinhas de fogo. Falou: mas é igual o Exu que eu vi. Eu falei: agora eu vou te fazer uma pergunta que não cala, que eu acho que agora alguns ouvintes vão fazer. O Exu
que trabalhava, o médico que trabalhava com o pinga-fogo, quais eram os resultados e por que se apresentar com bolinhas de fogo? Porque entidade, até onde eu sei, ela não precisa chegar e contar a sua vida. Não precisa manipular fogo. Ela não precisa adivinhar, ela não precisa fazer nada. Ela tem que fazer o trabalho dela e pronto. Tá? Agora, quando uma pessoa, por um acaso, dá-se ao privilégio de ver, por exemplo, um médium incorporado, colocar a mão no fogo, no álcool e limpar a pessoa, isso é um privilégio. Mas a entidade não está fazendo isso para se mostrar. Eu acredito muito quando isso é feito entre Cambone, médium, entidade e assistência. Não tem plateia. Verdade, isso é verdade. Você falou tudo. Mas você falou tudo mesmo. Olha, é para os ouvintes aí da rádio, o pessoal do nosso terreiro lá, parar, pensar, sabe? Porque, precisava de uma pessoa assim, como você, para falar um negócio desse daí, porque, uma outra pessoa falando, tá? As pessoas vão dar mais crédito, vão parar para pensar, falar, opa, peraí. Ronaldo, é aquela história. Para que uma entidade vai colocar álcool, dendê, pôr fogo e andar em cima na frente de uma plateia? Para quê? Não tem porquê. Esse fundamento, ele foi muito usado, foi muito utilizado. Isso daí o seu Zé fala, sempre falou lá no terreiro. Ele foi muito utilizado numa época passada, quando se tinha que se provar alguma coisa para alguém. Década de 60 e 70. Eles cansaram desse negócio de ficar querendo provar as coisas para as pessoas, entendeu? Então que as pessoas venham e provem a fé delas neles, mas numa vela acesa, sabe? Num galinho de arruda, sabe? Num pouquinho de sal grosso que é dado, em coisas simples. Às vezes com coisas simples você, como você mesmo disse, você faz um trabalho tão grande, mas tão grande, que se a pessoa parar para imaginar e se ela botar a fé ali, ela consegue. Agora, se ela já sair desconfiada de tudo, o que ela vai conseguir? Nada. Ela vai pular de terreiro em terreiro, de terreiro em terreiro, e não vai conseguir nada, meu amigo. Olha, Ronaldo, eu tive um questionamento um dia desse. Eu queria aproveitar o programa, aproveitar os ouvintes. À vontade. Para mais uma vez agradecer ao Jefferson Viscardi. Realiza um trabalho de pesquisa. Eu chamo o Jefferson Viscardi de o maior pesquisador de espiritualismo, espiritismo e de religiões afros do Brasil, quiçá do mundo. Uma pessoa falou assim: eu não acho interessante o trabalho do Jefferson, porque ele coloca algumas pessoas que são incoerentes, algumas entidades que são incoerentes. Gente, o Jefferson Viscardi, ele teve uma ideia brilhante, uma ideia esclarecedora para as pessoas, que foi a de conversar com a entidade com uma linguagem simplificada, tá? Ele não tem roteiro. O Jefferson, ele é o que ele é. Ele é uma pessoa que ele transmite a credibilidade quando ele faz a pergunta, porque ele faz as perguntas mais simples que todo mundo quer fazer. Então, assim, eu acho tão importante o trabalho do Jefferson Viscardi quanto o trabalho de Allan Kardec. É a minha opinião. Eu não sei se a dos ouvintes é a mesma, mas ele tem um trabalho brilhante de elucidar, de trazer a pessoa que assiste o vídeo, que ouve o áudio, ela trazer a despertar nela a curiosidade de tentar entender. Ele teve essa ideia brilhante. Eu quero mais que o Jefferson passe dos 1.500, 2.000 vídeos, sabe? Porque o trabalho dele é fundamental para a nossa religião, para a difusão da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, das entidades. Eu posso falar um negócio em cima de tudo isso que você falou. Tanto você gravou com o Jefferson, eu gravei com o Jefferson foi no nosso terreiro, eu conheço pessoalmente o Jefferson, sabe? É um baita de um cara,
sabe? Adoro ele, de vez em quando a gente conversa aí pelo Skype ou pelo Facebook, sabe? É uma pessoa realmente assim, olha, que não dá nem para comentar. Mas qualquer hora eu vou trazer. Você me deu uma excelente ideia. Eu duvido muito que ele venha. Vou forçar ele vir. Eu duvido muito que ele venha, porque o Jefferson é um cara tão íntegro que ele é imparcial. E ele acha, na minha concepção, que se ele for na sua, ele tem que ir em todas. Então é melhor ele manter o diálogo com os espíritos, que é uma coisa que ele traz questionamentos, entendimento. As pessoas hoje entendem mais da espiritualidade em razão dos vídeos dele. Mas eu vou falar com ele mesmo assim. Tenta lá, porque eu vou ser um cara que vai estar torcendo e vou querer ouvir. Com certeza, eu sei que sim. Lúcio, pra gente finalizar o nosso programa, tá? Eu tenho mais 2 perguntas que vão ser as últimas. E eu vou te fazer um convite, porque o Face aqui está bombando, tá? E eles estão perguntando quando o Lúcio pode voltar de novo no programa, tá? Porém é o seguinte, já vou deixar claro um negócio. Agenda para setembro eu não tenho mais. Que tal se a gente agendar uma nova conversa em outubro? Tranquilo. Ô Ronaldo, o trabalho que a gente faz, o trabalho que eu fiz, o trabalho que você faz é um trabalho importante. Eu sempre tive a vontade de voltar a fazer os programas, né? E até vamos ver se a gente negocia com uma rádio aí chamada radiodoaxé.com para ver se a gente consegue um horário. Vamos conversar sim, cara. Vamos sim. Vamos conversar sim, porque você é parceiro. Pois é, vamos conversar pra gente trazer essa ideia. Eu queria falar um pouquinho que em novembro eu vou estar em Mogi das Cruzes, no terreiro do Gabriel. Você vai vir aqui perto de mim, cara? Pois é, eu vou informar tudo isso mais próximo da data, depois de tudo confirmado. Ele vai ser o primeiro em São Paulo, ele é o percussor de abrir uma vertente da Quimbanda Matriz em São Paulo. Mano, mas se você vier aqui perto de mim, você vai vir me visitar. É lógico que vou, né? De Mogi pra cá é 40 minutos. Vamos brincar agora um pouco, né? Eu vou aí tomar uma cervejinha e comer uma carne assada. Bom, você sabe que eu só tomo refrigerante. Tá bom. Então, sério? O cara não acredita em mim. Então eu vou beber com seus apelidos. Tá bom, com ele você pode beber à vontade. Comigo, mas de jeito nenhum. O que acontece? Em novembro a gente está indo para São Paulo. Nós vamos fazer um seminário lá com ele. Talvez nós vamos ter um cara muito bacana. Eu vou citar o nome dele aqui, que é o Carlos Souza. Ele é de uma banda de heavy metal, de uma banda de metal. É um cara muito inteirado de Quimbanda Xambá. Até falei com você antes. Eu vou conversar com ele. Seria interessante também que os ouvintes escutassem o posicionamento, algumas coisas que ele puder falar da Quimbanda Xambá. Com certeza. Muito bacana. Ele também fez um programa com o Jefferson Viscardi. E, se não me engano, é o Diálogo 467, 468, falando da Quimbanda Xambá, Tata Caveira. Nós vamos estar em São Paulo. Lembrando também ao pessoal que é fundamental o estudo, acompanhar na rádio, acompanhar no YouTube, acompanhar as páginas do Facebook. É uma abertura muito grande que nós temos, é uma ferramenta muito grande que nós temos. A sua rádio tem trabalhado na divulgação e no esclarecimento das vertentes de religiões de matizes afro, né? Então nós temos que trabalhar muito bem isso. Nós temos realmente que dar ênfase para isso. A nossa religião ela tem um cunho moral muito importante. E algumas pessoas não entendem, querem nos atacar, querem nos infligir, querem nos discriminar. E é importante que você não tenha vergonha de dizer que é um bandista, que é quimbandeiro, que é do candomblé, né? Isso é muito importante. E isso você só alcança se você tiver uma espiritualidade muito evoluída e muito conhecimento. Isso é verdade. Eu costumo dizer uma coisa: eu não posso debater com alguém que vai falar para mim do Bhagavad Gita, que é o segmento que fala dos Hare Krishnas, se você não lê. Eu tenho esse livro.
se você não lê o Bhagavad Gita, o Paladar Superior, se você não entender a doutrina deles, como é que você pode debater? Como é que você pode falar para um evangélico e debater com um evangélico se você não lê a Bíblia? É verdade. Então você tem que ler. Agora, precisa se entender a origem de cada um, o tempo de cada um, a posição de cada um, as modificações temporais que aconteceram dentro do que foi escrito, né? E entender que a Quimbanda e a Umbanda são as únicas religiões que não tem um livro. Nós não temos um livro. Nós temos o boca a boca, né? Breve, se Deus quiser, oxalá a espiritualidade providencia alguém para ditar a nossa religião, para explicar sobre a nossa religião, sobre a Quimbanda, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, deixar tudo isso escrito, né? E a nossa religião tem que crescer, e para crescer depende de conhecimento. E não adianta, gente, o Ronaldo não vai fazer, eu não vou fazer, ninguém vai fazer por você a graça de ler e aprender e entender. Você só vai aprender Umbanda, Quimbanda, Candomblé lendo, pesquisando, agendando na sua cabeça aquele momento para aquele entendimento. Não tem jeito, Ronaldo. É verdade. Isso é verdade mesmo. Você falou tudo, meu. Bom, vamos lá então. Vou te passar as duas perguntas. Depois você vai ter uns 10 minutos para... O programa termina às 22 horas, correto? Não, na realidade, meu programa termina às 21h30. Ah, meu amigo, desculpa, você não me informou isso. Não, mas horário. Cara, à vontade, porque o programa tá tão bom, ó, que teve gente aqui que colocou assim: nossa, ele é de uma calma pra falar e pra explicar que é maravilhoso. Sabe o que é legal? Legal é quando uma pessoa... Meu livro, eu distribuo ele aqui nas Floras, né? Eu compro ele... Só uma observação, gente. Pra quem é de São Paulo, Flora é uma casa onde vende artigos religiosos de Umbanda, Candomblé. É isso, né? Exatamente. Aí não tem esse nome, né? Aqui chama Flora. Exato. Aí o pessoal vai falar: o que é uma Flora? Flora é uma loja que vende esses artigos. Então, às vezes, meus livros estão expostos, né? E aí eu chego para comprar alguma coisa, tal, e aí o pessoal fala assim: ah, interessante esse livro, tal. Aí os donos de fora falam: ah, tal, é isso, é aquilo outro. Eu gostaria de aprender, eu gostaria de saber. E aí começa a questionar e eu tô do lado. Aí o dono da Flora vira e fala: ele que é o escritor. Mas sem aqueles lenços na cabeça, você não tem aqueles colar pendurado? Você não tem nada? O pessoal, Ronaldo, são estereótipos, né? Eles acreditam que a gente que pratica Umbanda, Quimbanda e Candomblé anda com as indumentárias na rua, né? Muita gente me vê e fala: puxa vida, mas eu pensava que você era um cara que andava de vermelho e preto com guia de caveira e anel de caveira na mão. Eu falo: não, meu irmão, eu ando de bermuda, tênis e camiseta e sou feliz assim. Igual eu trabalho numa empresa, só que eu adoro andar de bicicleta. Imagine eu com indumentário umbandista, não ia dar muito certo, né? A guia já ia enrolar no passador de marcha da bicicleta, já ia virar aquela coisa, mesmo porque guia é pra usar dentro do terreiro. Exato. Fio, você pode usar um fiozinho aí sobre indicação de entidade no dia a dia, mas guia é no terreiro, lugar de guia é no terreiro. É verdade. Eu sempre falo isso também, né? Você usando um fio de miçangas ou miçangão dado por uma entidade é uma coisa, entendeu? Agora, você sair com a sua guia pra rua é outra coisa. Imagine se a sua guia estoura no meio da rua. E aí? Como você vai fazer? Né? Não, então... e sem falar assim que não é pra você falar que você... Tem gente que fala assim: eu penduro a minha guia no retrovisor do meu carro. Bom, a sua guia tem que estar pendurada no seu pescoço. Você quer alguma coisa pro seu carro, pede pra entidade, pede pra divindade. Então, lugar de guia é no pescoço. A entidade sempre fala, aliás, eu sempre falo, se a entidade falar: põe essa guia no retrovisor do seu carro, é um negócio.
Agora, você colocar a guia que foi dada para você, que é para você usar no seu dia a dia, trabalhar, colocar lá no retrovisor do carro, já não é certo. Não, o ladrão não vai roubar meu carro. Vai confiando, vai. Às vezes o carro é roubado, Ronaldo, até como uma forma de advertência. Isso é verdade. Bom, posso fazer as duas perguntas então? Faz lá. Então vamos lá. Como você resolve o problema de mistificação na quimbanda? Seria mais perigoso do que na umbanda ou não? Não, a questão da mistificação é resolvida, eu acho que em qualquer tipo de terreiro, em qualquer tipo de trabalho, da mesma forma. Desmistificando. Se é um médium, você tem aquela sensibilidade para saber que é um médium, chamar ele e falar, olha, foi você, mas não castigar. Eu não acredito em castigo. Eu não sou do tipo do líder que você fingiu que era um preto velho, agora você tá enrolado 30 dias, 50 dias sem vir no terreiro. Não, eu prefiro uma outra forma. Eu prefiro dar a seguinte penitência, vamos dizer assim. Olha, você mistificou, então agora você vai comprar aí para mim uns cobertores e vamos distribuir à noite aí porque você usou o nome de uma entidade aí que não convinha. Então vamos distribuir esses cobertores para os craqueiros, banana com água para mendigo, para craqueiro, e vamos corrigir isso aí, não vamos deixar acontecer mais. Se for um Egum Quiumba, manda subir. E mais desenvolvimento em cima do médium, porque se trabalha com Egum, se recebe um Egum Quiumba, é porque faltou desenvolvimento, e aí a culpa é do líder, não do médium. É verdade. Então não tenho muito mistério com relação a isso. A mistificação é isso. Agora tem a questão do animismo, que é confundido com mistificação. Verdade também. O Tata Caveira falando gíria. Gente, é o animismo do médium. Atrapalha? Desde que a mensagem continue dentro do contexto, não atrapalha. Não tem problema nenhum. Verdade. Agora, o médium precisa se corrigir com relação à linguagem. Mas é um animismo que não faz mal nenhum. E tem a última pergunta aqui. As suas entidades trabalham com cabala na quimbanda? Não. Tá. Então, beleza. Nenhuma cabala. É que ele falou assim, se sim, ele poderia falar sobre isso? Não trabalha com cabala. E a forma de trabalho de entidade é relativa. É muito relativa, porque dentro da quimbanda eu não conheço nenhuma que trabalha dentro do preceito de cabala e com os princípios da cabala. Agora, dentro da umbanda já tem até um segmento, né? A umbanda esotérica, ela trabalha muito dentro da linha das cabalas, né? Só mais uma coisa, a Pamela Ponce, ela colocou aqui: parabéns pelo programa, está ótimo, tudo bem esclarecido, estou adorando. A Pamela é uma médium de lá do terreiro, tá? Um abraço pra Pamela, um beijo no coração dela, e Motumbá do meu pai pra ela. Que assim seja. Bom, vamos lá, seu Lúcio, o senhor tem aí? Bom, eu tenho sim. Agora eu vou falar rapidinho aqui, eu não vou tomar mais o tempo. Eu queria muito mandar vários alôs, né? Vários agradecimentos. Então eu vou começar os meus agradecimentos com a Ananda de Campo Grande. Ela tá na faculdade, mas ela vai ouvir isso no YouTube. A Helenice daqui de Goiânia. A Érica, que é médium da minha casa. Um abraço, um beijo. O Euler, ele trabalha com Exu Pimenta, viu, Ronaldo? É um ótimo médium e trabalha com psicografia, é da nossa casa. A Gisele trabalha com a Dona Alteza e com a Cigana, ela é ótima também, é da nossa casa. Um abraço pro Ismael, daí de São Paulo. O Ismael faz um estudo com a gente dentro de outros tipos de magia, que não umbanda nem quimbanda. O JJ Franco, que tá lá no meu Facebook, é músico, trabalhou 19 anos com o Jorge Ben, hoje faz carreira solo, tá bem, graças a Deus, tá? O José Brás, que é cambone de seu Tata Caveira há pelo menos 8 anos, tá? Trabalha com a gente. Ao Léo, Wellington Léo, lá do Mercado Central de Goiânia,
que é médium da nossa casa, que tem uma dedicação e um amor extremo, ao Marquinhos da Raicar, que é um médium que está começando com a gente e tem uma sinceridade de coração muito grande, a Patrícia Batista, que trabalhava comigo na funerária e hoje é médium da casa, colaboradora assídua, a Rosa Paula, o amor do meu coração, né? A minha esposa, ao Ricardo Ferrari, que tem um papel de pai pequeno na nossa casa, a Rosa, a esposa dele, o Anthony, o filho dele, o Vitor de Minas Gerais, que é um camarada que entendeu a Quimbanda e a Umbanda e ama seu capa preta e ouve sempre a rádio do axé.com. Que legal, cara, fico contente pra caramba. Tem um monte de gente, Ronaldo, que eu podia falar. Então, para esse pessoal que eu esqueci, que eu não falei, a Ieda de Porto Alegre, o Paulo de São Paulo, esse pessoal que eu não pude falar para todo mundo que eu não falei aqui, é só o meu agradecimento, e a todos que fazem trabalho com a gente, continue na sua fé que sempre vai ser atendido. Agradecer a você, cara, o programa foi espetacular, passamos da hora, perdão. Cara, que tem que agradecer a você sou eu. Só que antes de você fazer os agradecimentos, por favor, cara, só um negocinho. O Sérgio, ele tá falando que eu não passei uma pergunta dele pra você e que ele tá chateado. Será que você poderia responder mais uma? Claro! Ele coloca assim, como na Quimbanda conseguem ossos humanos? E se você usa ossos humanos? Bom, eu na Quimbanda Matriz não uso porque isso é crime, vilpédio. Você não pode tocar por uma questão de lei moral e física e humana e secular, e pela questão da linha dos caveiros, que é a linha que eu trabalho, não permitirem que saia do cemitério esse tipo de material. Como é que se consegue? Muito fácil. Por exemplo, em Goiânia, os cemitérios hoje estão à mercê do tempo. Aqui é muito fácil você conseguir qualquer tipo de ossada. Mas lembrando que isso é crime. E se a lei secular, a lei terrena, não é cumprida, a lei espiritual com certeza também não vai ser cumprida e não vai ser obedecida. Então, nós não usamos. Existem os segmentos de Quimbanda que trabalham com ossos humanos, que até com carne humana, há o consumo de carne humana, né? Mas eu não pratico. Quem quiser fazer que faça, mas eu lembro sempre, deixo bem claro que é crime previsto em lei. Então, no meu segmento aqui em Quimbanda Matriz, nós não trabalhamos quando o máximo terra do cemitério ou prego que foi utilizado em urnas, em caixões, né? Sou tanato praxista, preparador de corpo, chamam de urna, né? Uhum. Então, assim, é como a questão do sebo humano. Vai-se em funerária e consegue o sebo humano, que é recolhido nas caixas de esgoto, para se fazer algumas coisas. Mas eu lembro a vocês que isso tudo é crime. Verdade. Isso aí vai dar uma encrenca lascada. E não... Fora que eu acredito que a espiritualidade... É isso que eu ia falar agora. Fora que a espiritualidade vai cobrar muito. Porque não faz parte da lei deles pedir isso. Dentro de cada segmento. Agora, se alguns segmentos utilizam e fazem a prática disso, vamos respeitar. Deixa eles. Né? O problema deles com a espiritualidade, com a lei, o problema é deles. Eu vou te fazer um pedido, Lúcio. Se você qualquer hora conseguir, legal. Se você não conseguir, beleza, do mesmo jeito. Tenta qualquer hora trazer o Carlinhos do PO Box aqui pra falar com a gente. Carlinhos? É só marcar, eu levo sim. Então, marca com o Carlinhos. O pessoal da antiga vai saber quem é o Carlinhos do PO Box. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu gostaria muito de te ajudar também com o JJ Franco. JJ Franco, ele fazia parte da banda do Zé Pretinho, do Jorge Ben. Sim. E o cara tem uma espiritualidade, trabalha com o Zé Pelinta esplêndida. Claro, vamos trazer sim. Se você quiser agendar, você me fala o dia depois. Tá, eu vou fazer o seguinte: eu tô sem agenda aqui. A minha agenda não tá aqui, eu esqueci ela na empresa. Eu sei que para setembro eu acho que não tenho mais dia, entendeu? Para setembro. Eu sei que outubro eu tô com a agenda livre. Olha, o JJ Franco,
Ele tem uma espiritualidade bacana, é um músico esplêndido. Ele tocou a Sharon Connor, Marisa Monte, Jorge Ben, Simoninha, aquele rapaz que canta a Mina do Condomínio, que é o... Eu sei, eu não me recordo o nome dele agora. Eu me fugi da cabeça agora. Se alguém puder ajudar a gente aí, digita o nome. Ai, como que é o nome? Seu Jorge. Seu Jorge. Tocou com o Seu Jorge e tal. Então, ele é um cara do meio musical que ele pode trazer muita mensagem positiva. Ele pode falar algumas coisas do pessoal que é de Umbanda, né, que é do nosso movimento, que às vezes fica guardadinho, e não tem problema nenhum de falar. Agora, o Carlinhos do P.O. Box, eu vou falar com ele agora, assim que terminar o programa. Beleza. Pra ele aí. Beleza, meu. Nossa, o pessoal que Papo Jacaré. Que é das antigas, que conhece o grande sucesso dele, Papo Jacaré. Nossa, meu, vai ser muito legal trazer ele. Ele é meu brother mesmo, e eu vou te falar, pela fama que tem e pela fama que fez, é um cara super humilde. Eu não vou falar nem pelo dinheiro, né? Senão vão querer sequestrar ele. Mas é um cara super humilde, anda sem segurança, é um cara tranquilo e trabalha com grandes pessoas aí do meio artístico. Hoje como produtor, mas ele também tem o movimento musical dele. Quem quiser, acesse o meu Facebook, Lúcio Henrique Paixão, pode pedir amizade, eu adiciono, tá? Vai encontrar o Carlinhos P.O. Box, o JJ Franco, tá? Vai encontrar o Ivan Lima também, que é um ator da Globo, vai encontrar a Silvia Bandeira, cara, muito legal. vai encontrar esse pessoal todinho aí dentro do nosso Facebook aí, e com certeza vai se sentir bem, tendo um contato mais próximo, mais junto, ver que não são de ouro, são pessoas como nós. Nossa, muito legal mesmo, cara. Olha, curti demais, tá? Poder conversar com você aqui na rádio. Tio fui eu, Ronaldo. Sabe, o pessoal aqui, meu, tá mandando mensagem em cima de mensagem, em cima de mensagem, tá? Nossa, tá muito legal. Tá, a Érica dos Santos colocou aqui: excelente programa, parabéns. Conheci o programa através do trabalho do Lúcio, na casa dele. Obrigado, né? A Érica Santos é a médium da nossa casa, que amanhã vai estar aqui. E ela começou, ela tinha um trabalho de anotar nome em caderno. E agora o trabalho dela é incorporar e atender. Que legal, hein? Que legal mesmo. Nossa, então, Lúcio, o que eu posso falar pra você, cara? Muito obrigado. Muito axé pra você, cara. Você continue sendo essa pessoa simples aí que você é, sabe? Sempre disposto a ajudar todo mundo, sabe? Sempre que eu te pedi alguma coisa, você foi de pronto me ajudar, sabe, cara? Devo muita coisa a você, muito aprendizado que eu tenho aí. O pouquinho que eu sei sobre Quimbanda foi através do Lúcio, de mais ninguém, tá? Sabe, meu, você não pode ficar fora assim de uma rádio, de algum meio assim de comunicação legal, porque, meu, olha, não tem o que falar, meu. O pessoal tá pedindo aqui direto você, meu, sabe? Então, cara, eu queria mandar um abraço pro Eduardo lá no Rio Grande do Sul, que mandou aqui pra gente um alô aqui no meu WhatsApp e mandou parabenizar você, o programa e a rádio. Nossa, muito obrigado mesmo. A Cleonice falou que o programa estava 10, estava ótimo, sabe? Olha, meu, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. É muita gente, ó, a Valquíria colocando parabéns, ótimo programa. Tô falando, cara, você bombou a rádio. Coitado de mim. Quem bombou foi Tata Caveira e Capa Preta dos dois lados. Dos dois lados, né? Muito obrigado a todos os ouvintes. Motumbaxa é de meu pai. Muita prosperidade, muita paz, muita força, muita sorte, muito amor. Amor com prudência, dinheiro com prudência, saúde absurdamente dada pelo nosso pai, o Baluaê, né? E que
todo mundo que ouviu aqui hoje realmente tenha captado um pouquinho da mensagem que a gente quis passar, que é única e exclusivamente amor, humildade e caridade. Obrigado a todos. Obrigado a você, Luciano. Até mais. Até mais.